Qual a importância da correção do solo na agricultura? Fala galera, eu sou o Renner, sejam muito bem-vindos ao canal Dari Agro e nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais esse super tema, falando um pouquinho aí sobre as principais características, aspectos e principalmente, é claro, a importância da correção do solo na agricultura. Então, sem mais delongas, bora lá! Mas antes de estar começando aqui o vídeo, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre o nosso novo curso, o curso Mestre do Solo. Então, você que quer se especializar na parte de adubação, análise de solo, calagem e muito mais, não perca tempo, clique já no primeiro link aqui da descrição. Clicando no primeiro link, você já vai ser direcionado para o site, onde você vai ter todas as informações sobre esse super curso em que você vai se tornar um especialista na parte de solos. Beleza? Primeiro link aqui embaixo. Bora lá então. Basicamente, a correção do solo é uma prática importantíssima e é uma prática fundamental, na verdade, ali na agricultura, principalmente na agricultura moderna, né, nos últimos anos, e ela é essencial em diversos aspectos, principalmente para estar garantindo a saúde e também a produtividade das culturas agrícolas. E esse processo de correção do solo, ele envolve algumas etapas que são primordiais para a realização de uma correção com sucesso. Essas etapas envolvem, por exemplo, a realização de uma análise de solo e também a modificação das propriedades, tanto químicas, físicas e também biológicas do solo, com a finalidade de criar um ambiente que seja ideal para o crescimento das plantas. E um ponto muito importante é que nesse cenário ali, onde existe cada vez mais uma demanda grande de alimentos, a correção do solo ela se torna cada vez mais importante e mais crucial para estar maximizando a eficiência da produção agrícola, melhorando a qualidade das colheitas e também promovendo a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, agora nesse primeiro tópico, eu vou estar falando aí as principais importâncias da correção do solo na agricultura. Bora lá. Primeiro ponto é a melhora da fertilidade do solo, baseado nos nutrientes essenciais. Então, a correção do solo, ela ajuda a estar equilibrando os níveis ali de nutrientes essenciais, como por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, além de alguns micronutrientes que também são muito importantes, como por exemplo, o zinco e também o ferro. Outro ponto está relacionado à CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica. Ao estar melhorando a CTC do solo, aqui é a capacidade do solo de estar retendo ali, de estar retendo e disponibilizando nutrientes para as plantas, ela aumenta, resultando, obviamente, no melhor crescimento das culturas. Segundo ponto, que é a regulação do pH do solo. Então, a maioria das culturas elas crescem ali melhor em solos com pH neutro, que é um pH entre 6 e 7. Solos tanto ácidos quanto alcalinos pode estar limitando essa disponibilidade de nutrientes. E o outro ponto é que é a prevenção da toxicidade. Então, em solos muito ácidos, por exemplo, podem estar liberando ali metais tóxicos, como por exemplo o alumínio ou então o manganês, em níveis que acabam sendo prejudiciais para as plantas. E a correção do solo, ela consegue estar neutralizando esses metais, prevenindo consequentemente a toxicidade. Outro ponto que é aprimora a estrutura do solo e que está relacionado com a questão da aeração e da drenagem. Então, ele melhora a estrutura do solo, aumenta a aeração, aumenta também o processo de drenagem, reduzindo, consequentemente, o risco de compactação e também de encharcamento, que pode estar prejudicando o crescimento das raízes. Outro ponto que está relacionado à questão da retenção de água. Então, solos bem corrigidos, eles têm uma melhor capacidade ali de retenção de água, que é crucial para o desenvolvimento das plantas, especialmente em períodos de maior seca.
Outro ponto que é o aumento da produtividade das culturas, e que está relacionada à saúde das plantas. Então, plantas cultivadas ali em solos bem corrigidos, geralmente elas são mais saudáveis e também são menos suscetíveis tanto a doenças quanto a pragas. E além disso, tem um ponto voltado à questão do crescimento e desenvolvimento. Então, solos corrigidos, eles oferecem ali um ambiente mais adequado para o crescimento e para o desenvolvimento das plantas, resultando consequentemente em maiores rendimentos e uma maior qualidade da colheita. E agora, nesse segundo tópico, eu vou estar falando um pouquinho aí sobre os principais passos essenciais para a realização da correção do solo. A correção do solo, né, ela envolve uma série de passos ali que são importantíssimos e que ajudam a estar melhorando ali e estar promovendo um ambiente saudável para o crescimento das plantas. Existem alguns passos, né, que eu vou estar comentando agora para vocês. Primeiro passo, que é a coleta de amostras de solo. Então, coletar as amostras de solo de diferentes partes de área a ser cultivadas para estar garantindo uma análise mais precisa. Segundo ponto, realização da análise de solo. Então, enviar as amostras para um laboratório para análise ali dos níveis de nutrientes, pH do solo, matéria orgânica e também a textura do solo. Outro ponto que é a interpretação dos resultados. Então, analisar os resultados para estar identificando deficiências nutricionais, problemas de pH e também outras características que necessitam de correção. Outro passo que é o planejamento da correção, que é com base ali nos resultados obtidos ali na análise, tá planejando ali as intervenções necessárias, como por exemplo, a aplicação de calcário ali para estar ajustando o pH, ou então a adição de fertilizantes específicos. Aí, posteriormente, a aplicação dos corretivos. Então, aplicar os corretivos de solo, pode ser o calcário, gesso agrícola ou então fertilizantes de forma geral, de acordo com as necessidades identificadas e também as recomendações técnicas. Outro ponto que é a incorporação ao solo. Então, incorporar os corretivos ao solo ali, utilizando equipamentos que são apropriados, né, como arados, enxadas ali, para estar garantindo uma distribuição mais uniforme. E o outro passo que é o monitoramento e também a avaliação. Então, monitorar ali a resposta das culturas e realizar ali análises de solo periódicas para estar ajustando as práticas de correção conforme necessário. Baseado nisso, é possível estar interpretando que a correção do solo ela não só melhora a produtividade e a saúde das culturas, mas também contribui ali para a sustentabilidade ambiental e também a viabilidade econômica da atividade agrícola. Então, investir na correção do solo é investir na base para um sistema agrícola mais eficiente e também mais sustentável. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer opinião, sugestão, fique à vontade para estar deixando aqui nos comentários. Caso tenha gostado no vídeo, deixa seu like. Caso não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui no canal. A gente tem diversos vídeos aqui semanais. E confira a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, dicas de cursos, materiais, livros e muito mais. Beleza? Então, até mais, muito obrigado e tchau, tchau.